Por que dizer não é tão difícil? Você já parou para pensar nisso? Por que às vezes você quer dizer não, mas não consegue, acaba cedendo, fazendo coisas que você não quer fazer, falando coisas que você nem quer falar, ou seja, sim, ao invés de dizer não? Já imaginou por que isso é difícil? Vamos conversar sobre isso? É uma coisa que vocês têm comentado muito aqui e eu quero trazer essa visão mais emocional do porquê que isso é tão difícil e, consequentemente, te ajudar a superar isso e fazer com que você comece a falar bons e belos nãos por aí. Bora pro vídeo? Coisa linda da minha vida, eu sou Tati Moraes, psicóloga e mentora de mulheres que querem protagonizar as suas vidas. E hoje eu quero conversar com você aqui sobre a culpa de dizer não. Já pegou sua água? Já pegou sua água aí bem bonitinha? Pois é, senta aqui, ó. Senta bem aqui do meu ladinho, vamos conversar. Porque falar não, estabelecer limites é importante, é fundamental para o seu crescimento emocional, para a sua autoestima. Então, se você não consegue dizer não, provavelmente você sofre aí com uma insegurança bem chata, uma insegurança bem ruim, que ao invés de te ajudar a te impulsionar, paralisa muito a sua vida, seus projetos, né? E às vezes atrapalha até as suas relações, porque imagina, você sempre dizer sim para aquilo que você quer, dizer não, faz com que as pessoas às vezes violem os seus limites sem nem saber que elas estão violando seus limites. Mas da onde que vem a culpa de dizer não? Por que a gente se sente culpado? Primeiro, o que é culpa, né? A culpa é a violação das nossas crenças em detrimento do medo também de causar dano às outras pessoas. Então, é quando você tem uma incongruência entre aquilo que você sente e aquilo que você quer. E o medo, aí vem aquilo que você sente, aquilo que você quer, e depois você sente o medo de desagradar, o medo de causar algum dano a outra pessoa. Aí, misturando tudo isso, bate no liquidificador e toma o sentimento de culpa. É exatamente da onde vem a culpa. Por isso que todos os nossos comportamentos, eles não podem ser avaliados de uma forma única, isolada, porque existe também a total influência das nossas emoções. Se eu tenho crenças de que eu preciso agradar, que eu preciso ser aceita, que eu preciso fazer para aquela pessoa porque ninguém vai fazer, eu sinto culpa na hora até de dar autonomia para aquela pessoa fazer aquilo que ela precisa fazer pela vida dela, porque eu acho que eu preciso tomar essas rédeas e isso atrapalha muito a sua autoestima. Tati, por que isso atrapalha a minha autoestima? Porque você vai se sentindo cada vez mais insegura quando você diz sim querendo dizer não, ok? E aí você acaba fomentando, alimentando essa insegurança porque a gente fica muito boa em fazer aquilo que nós repetimos sempre. Então você vai repetindo, 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 sempre dizer sim, sempre ceder, sempre ser legalzinha, porque o medo do dano, que olha o medo aqui de novo. Acabei de gravar um vídeo pra você aqui sobre medo, que já deve ter saído. Então, clica lá e assiste. Sobre medo não, sobre insegurança. O medo de não conseguir, o medo de desagradar. E aí vem esse sentimento de culpa que você não consegue controlar, certo? E geralmente esse sentimento de culpa também está presente quando você acha que tem uma responsabilidade com o outro que na verdade você não tem. E aí você fica alimentando isso na sua cabeça. Por isso que dizer não é cada vez mais difícil. Porque não é só sobre o dizer não ou não fazer, mas é sobre o que isso impacta na sua mentalidade, na sua imagem e no seu meio. Se você foi uma criança lá atrás, criada para agradar, uma criança que era só reconhecida quando agradava, quando fazia coisas legais, quando tinha algum comportamento assim, você acha que você vai agir como na vida adulta? E aí eu preciso aqui te ajudar a avaliar que tipo de pensamentos você tem quando tá aqui pertinho de você dizer o não. Por que que eu acredito que dizer esse não é mais sobre mim, sobre a minha pessoa, do que necessariamente sobre aquilo que eu quero ou não fazer? Por que que esse não, eu acredito que ele é tão ofensivo ao ponto de me paralisar e fazer com que eu fique cedendo, 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 cedendo? Por que que as emoções dos outros são muito mais importantes na real do que as suas? Já parou para pensar nisso? Por que que não agradar o outro, ou na verdade, por que que agradar o outro é mais importante do que até você ficar se desagradando aí a todo momento? Porque parece que numa escala desde que as pessoas estejam bem e eu esteja mal, tá tudo certo. É essa a impressão que passa quando você não consegue estabelecer esses limites. E quando você não comunica esses limites dentro daquilo que você quer, o que você não quer,
você acaba cedendo muito, e ceder muito faz com que cada vez mais essa imagem que você tem de si mesmo aqui na sua cabeça fique mais sólida, ela vai crescendo, porque aí você vai acreditando sempre que realmente não consegue, que realmente é muito difícil, que realmente é só você tem que fazer, que realmente é só você que consegue, e aí você vai postergando, carregando isso ad eternamente. E aí existem pessoas hoje na sua vida que podem estar rompendo esses limites que elas nem sabem que existem, porque você simplesmente não comunicou abertamente. Ok? Faz sentido para você? Então, como que eu começo a dizer esse não, Tati? Eu não consigo dizer não, é muito difícil para mim. Quais são os primeiros passos que eu posso dar? Primeiro, a gente precisa diferenciar muito, porque você tá tão acostumada, né? Eu falei sobre isso um dia desse no atendimento. Você tá tão acostumada a ceder que parece que tudo você quer fazer. Mas será que quer mesmo? A gente precisa começar a avaliar os desconfortos que a gente vai tendo. Um dia desse eu tava tendo uma conversa muito séria com alguns familiares aqui e eu tenho limites muito claros, né? Tem coisas que eu não gosto de fazer e eu preciso deixar claro porque isso vai atrapalhar a minha rotina, atrapalha a minha vida. Então, se eu não quero que nada nem ninguém atrapalhe a minha rotina, a minha dinâmica, as coisas que eu faço no meu dia a dia, eu preciso estabelecer limites claros. Por exemplo, para alguém não vir me pedir uma coisa ou ter alguém aqui na minha casa me atrapalhando no momento que eu estou conversando aqui com você. Eu não quero que ninguém atrapalhe o nosso momento. Então, esses limites eles precisam ser muito claros. Em que momento pode vir, em que momento pode fazer, em que momento pode ir, como pode, o que pode. E aí você vai levando isso adiante de uma forma mais objetiva, ok? Mas aí você precisa primeiro sentir. Será que isso aqui seria um incômodo para mim, para o meu relacionamento? Porque às vezes a maior dificuldade que a gente tem de dizer não é para a família. Só que às vezes você já casou, você já saiu de casa, você quer ter o seu espaço e mesmo assim você não consegue porque o limite, na hora de falar, olha, eu não quero que você venha aqui, olha, isso aqui não vai ser legal, você não consegue fazer. Inclusive, se você ainda não assistiu o Ilhados com a Sogra, essa temporada agora, eu adoro esse reality. Tem uma mãe que foi para lá, puta da cara de raiva com o genro, com raiva, porque eles trocaram a fechadura da porta, porque ela ia lá, tinha a chave e entrava a hora que quisesse. Só que a pessoa estava casada. Ele casou. E o rapaz que ele casou não queria mais essa liberdade ali, porque, enfim, tem a intimidade do casal. Tem, às vezes, a pessoa chega lá em casa, outra tá peladona lá, como que vai fazer isso? E aí foi um conflito horroroso, porque ela não aceitava esse limite. Ainda tem essa questão do confronto que, às vezes, a gente precisa, né, enfrentar em alguns casos. Mas tudo isso vai ser necessário para que você defenda o seu espaço. Qual é o seu espaço que você precisa defender? Entenda, comece a investigar na sua cabeça, isso aqui verdadeiramente eu quero fazer? Eu tenho que fazer isso, ou existem outras pessoas que podem fazer, e eu estou pegando isso como a minha responsabilidade só para eu alimentar o fato de que eu não consigo dizer não. Comece a avaliar muito mais a forma como você se sente, tá? E como segundo passo importante, eu sempre recomendo às pessoas que não têm essa habilidade de dizer não simplesmente sem explicações, sabe? Não, não, não é uma frase completa. Eu já ouvi isso em algum livro. Não é uma frase completa. Não precisa você ficar sempre se justificando. Ah, eu não vou porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, eu não faço porque... Na verdade, que não precisa. É o nosso emocional que faz essa necessidade de complemento mais evidente, mas não é algo que precisa. O não por si só já deve bastar. Não, porque eu não quero. Isso deveria ser suficiente, não é mesmo? E aí você pode começar a dizer um não gradativo para o momento. Então, hoje eu não posso, mas quem sabe amanhã, talvez, tem até uma música, né? Amanhã, talvez, quem sabe. Mas assim, ó, se eu estou aqui agora com você, gravando, se eu tivesse recebido algum pedido, alguma coisa, olha, nesse horário eu não posso. Mas talvez na sexta-feira, em tal horário, eu consiga. E aí você vai começando a treinar, a adiar esse lance de sempre, de forma impulsiva, dizer que vai, dizer que faz. E aí você começa a estabelecer esses pequenos limites. Esses pequenos limites já vão abrir uma porta enorme para que você comece a estabelecer limites mais concretos do tipo, não quero, não vou, não posso, simplesmente porque eu não consigo. Ou porque eu não quero, ou porque eu não posso mesmo. Às vezes eu tô cansada, quero descansar, às vezes eu quero fazer alguma coisa, não tô afim necessariamente de fazer isso aqui para essa pessoa ou com essa pessoa agora. E aí isso vai te ajudar muito nesse processo.
Comece a adiar isso. Experimenta o desconforto de não ceder a esse sim automático. Para pensar um pouco. Responde ali a mensagem, olha, vou pensar aqui, vou conversar com a minha esposa, com meu esposo, vou ver aqui se vai dar. E começa a adiar isso e ver como é que você vai se sentir. Porque às vezes a sua criança emocional, ela fica gritando aí na sua cabeça, como, não, a gente precisa aceitar, porque senão ninguém vai gostar da gente, e ninguém vai nos amar, você precisa fazer, porque as pessoas vão ficar com raiva. Caramba, será que é perto de você? Você quer pessoas que não sabem aceitar os seus limites? Que não sabe aceitar quando você não quer fazer uma coisa? Eu simplesmente não quero ninguém perto de mim que não respeite aquilo que é importante pra mim. Por que você tá aceitando isso ainda? Cuidado, criatura. Cuidado com isso. Mas a forma mais clara e a forma mais gradativa e menos invasiva de você começar a dizer não é exatamente adiando isso. Começa a adiar. Não agora, mas amanhã, sabe? Amanhã eu vou ver se consigo, vou dar uma olhada na minha agenda. E aí você começa a espaçar isso. Olha, essa semana não dá, quem sabe mês que vem, aí talvez a pessoa desiste, não vai mais. E aí você começa a observar como você se sente, porque tudo aquilo que é novo dá medo. Se você nunca fez, você vai se sentir desconfortável, mas é muito importante. Eu sempre falo isso para as minhas alunas. Tolera o desconforto. Porque se você sente um desconforto e para de fazer, se você faz academia, você sabe do que eu tô falando. Se você sente a dor ali do músculo e toda hora para de fazer, vai demorar muito para evoluir. Não é mesmo? A gente demora mais para evoluir porque para na hora que o negócio tá fervendo. Só que qual é o lance emocional? É a mesma coisa, a gente vai criar uma casca. Você vai criar essa casca de tolerância a esse desconforto que é adiar esse não. Então, eu não vou dizer um não definitivo, mas é um não agora. Agora eu não consigo, eu consigo semana que vem. Tá tudo bem pra você? Aí talvez a pessoa diga, semana que vem não dá. Mas é só esse tempo que eu tenho. E daí você não conseguiu, você não disse um não abertamente. Você adiou a pessoa que não quis, aí daí o problema já não é mais seu. Combinado? Então, entenda, a culpa, ela vem por conta das crenças que a gente tem de ter que dizer sim a toda hora, a ter que servir, a ter que agradar, e pelo medo. Então, as crenças mais o medo dá um sentimento de culpa. Medo de desagradar, medo de ser mal falada, medo de sei lá o quê, tá? E aí, isso tudo traz esse sentimento de culpa horrível. Que pra gente neutralizar esse sentimento, você começa a dizer esse não gradativo, combinado? Lembra que isso vai fazer muito bem para sua autoestima. Isso vai te ajudar a ser mais assertiva, mais objetiva também, ok? Testa aí, depois me conta. Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa seu like aqui, ativa o sininho. E agora a gente tem também grupos de membros, tá, querida? O grupo de membros tá fervendo lá. Para mais informações, acesse esse link que eu vou deixar aqui abaixo na sua descrição, tá? E também tem um link para falar comigo aqui. Se você quiser falar comigo, manda um WhatsApp para mim, tem um link aqui embaixo também, combinado? Beijo para você e até o próximo vídeo.